Paulo não está preocupado com a relação sexual não vaginal entre casais casados, mas com o que parece ser uma opinião comum ou uma prática pública e talvez privilegiada. A opinião é inespecífica o suficiente para abranger uma série de pecados. Então, veja, ele não é específico, mas ele tem como objetivo um grupo de pessoas que tem privilégios, que age abertamente, mas que o que ele quer insistir é que isso não pode ser falado, isso tem que ser cuidado. Então, ele está tentando reprimir até mesmo a fala sobre esse pecado. A grande problemática é que ele não é específico para o suficiente, né? E por isso a descrição dele pode abranger muitas coisas. A prática, como ele descreve, diz respeito apenas aos homens. E isso é um ponto que é importante enfatizar aqui, gente, que a teologia cristã, na maior parte da história da teologia cristã, vai regulamentar a prática masculina, porque tem a mulher como agente passivo das questões. E qualquer semelhança com passividade, os homens vão ser já estigmatizados como efeminados. Passividade, inclusive, na relação sexual, tá? Então, o homem pode estar tendo uma relação com uma mulher, mas tem que fazer a relação do jeito que a igreja determina, que a teologia cristã determina. Senão, ele é considerado efeminado. Então, veja que há toda uma espécie de comportamento que a teologia delimita para os homens, tá? Então, essa prática problemática vai ser sempre e somente prática masculina. As mulheres, então, não vão ser chamadas de sodomitas, de forma alguma, nesse contexto aqui, ok? Então, veja que nós estamos analisando cada texto, cada contexto, cada autor. Então, as mulheres geralmente não vão ser identificadas como possíveis sodomitas, tá? E nem capazes de praticar o pecado contra a natureza. Por que que as mulheres não são capazes de realizar o pecado contra a natureza? Pela definição de Paulo de Hungria, tá? Pela definição de Paulo de Hungria, o pecado contra a natureza é lançar o sêmen no lugar que não é devido, tá? Então, essa definição já delimita que o pecado contra a natureza só pode ser praticado por homens. Percebe? Na mentalidade do Paulo, de Hungria. Nós temos que localizar a mentalidade de quem coloca isso. Isso, exatamente. A gente tá chegando indo para isso. Quando a gente chegar em Tomás de Aquino, você vai ver, vai ter certeza que é isso. Tá bom? Exatamente, Thiago, não acaba mais. Eu nem falo mais em telefone sem fio, porque hoje todo telefone é sem fio, né? Mas para quem é da minha época vai entender que é como um telefone sem fio. Mas então, quando você vê que o pecado contra a natureza é lançar o sêmen no lugar indevido, então você sabe que o pecado contra a natureza é um pecado masculino. Na mentalidade das pessoas que estão delimitando esse pecado, ok? Masculino na ideia deles. Muito bem. A mulher vai ser sempre o receptáculo. Então, ela não comete o pecado contra a natureza, porque é o sêmen que vai determinar a vida. É o sêmen que tem a potência. É o sêmen. Então, só o portador do sêmen é que pode ou não cometer o pecado contra a natureza. Beleza? Isso é importante a gente ter em mente.